não tá nessa brincadeira, tá? Ó, cortou o vídeo, deixa eu falar de novo. Todo número tem inverso, desde que ele não seja o próprio zero, tá? Então é muito simples obter o inverso de cada número. E para que serve o inverso de cada número? Para inverter movimentos, para inverter ações. Quer ver? Eu tenho um número que eu não sei quem é, que eu botei dentro dessa caixinha aqui, multipliquei por 2 e somei 3 e deu sei lá quanto. Deu 7. Não, 7 não. Vamos pegar 11. 11? 11. Tá? Um número multiplicado por 2 somado 3 deu 11. Então eu fiz 3 processos aqui, ó. Peguei um número, multipliquei por 2 e somei 3. Vamos inverter os... Lembra que a gente estava falando lá na aula de ângulos, né? Alguns problemas que a gente tinha com ângulos lá, que a gente tinha que inverter o processo, ó. 2 vezes um número mais 3 é igual a 11, certo? Como é que eu inverto o processo? A última coisa que eu fiz foi somar 3. Então eu pego 11 e subtraio 3. Então, quer dizer que o número, para inverter o processo e descobrir quem é um número, a última coisa que eu fiz foi somar 3. Então eu pego o 11 e subtraio 3 para saber quem era o número antes de ser somado 3. 11 menos 3 dá 8. Então o dobro de um número é igual a 8. Como é que eu faço para inverter o dobro? Bom, o inverso de uma multiplicação por 2 é o inverso de 2, ou seja, 1 sobre 2. Então, para obter só um número, eu vou multiplicar pelo inverso aqui e multiplicar pelo inverso aqui. Da mesma forma que esse mais 3 aqui, ó, fez surgir o seu inverso, mas não é o inverso da multiplicação. Ele fez surgir o oposto do outro lado. É o que a gente chama de oposto da adição, o oposto aditivo. Essa soma 3 aqui, ó, para descobrir o processo anterior, fez surgir a ação inversa do outro lado. Fez surgir um 3 subtraindo. O inverso aditivo de 3 é o menos 3. Então, o inverso aditivo o inverso multiplicativo de 2 é uma divisão por 2. Tá? Então, aqui se tu tem o dobro, o inverso multiplicativo é a divisão por 2. Daí tu vai ter só o quadradinho ali e do outro lado que tu vai estar invertendo o processo, 8 dividido por 2 é 4. Daí tu descobre, o número que multiplicado por 2 somado 3 dá 11 é o número 4. Só invertendo processos. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Tá? Então ele falou ali que o inverso, então, é só inverter a fração. Tá? Olha ali, ó, tem uma observação que ele colocou ali também, ó. Que ele pegou um número decimal e um número inteiro e disse o seguinte, ó. Quem é o inverso de 0,125? O inverso de 0,125 é o 8, porque 0,125 vezes 8 dá 1. Tá, mas para um pouquinho. Para aí. 0,125 vezes 8 dá 1. Por que isso? Bom, como é que é a fração aqui? 0,125 é 125 sobre 100 vezes 8. Tá? Vamos ver o quanto é que dá isso. Dá para dividir, ó, simplifica, né? Simplifica, divide por 25 em cima, divide por 25 embaixo. Pode ser. 125 dividido por 25 dá 5. 100, será que... Opa, eu errei, ó. Não, tá certo. 0,125. 100 dividido por 25
dá 4 vezes o 8. Opa, só um pouquinho. Onde é que eu estou errando? Estou errando numa coisa bem... Ah, claro! Que barbaridade, né? E ninguém me corrige. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 casas decimais. Daí agora, bem que eu estava percebendo, professor, como é que tu não falou, ó, 1000, né? 3 casas decimais, o número é 1000 vezes 8. Vamos lá, dá para dividir por 125 em cima, agora sim, e 125 embaixo. 125 por 125 dá 1, 1000 por 125 dá 8, e 1/8 vezes 8 com certeza dá 1. Ai, tá? Então, eu só transformei em fração aqui, ó, 125 por 1000, né? Simplifica em cima e embaixo, tu vai chegar, ó, 1/8 vezes o 8, que é o 8 sobre 1, vai dar 1, a gente já sabia, então. Pode fazer, Gui. Pode fazer a pergunta. Sim, senhor. A gente é avaliado de acordo com a participação na aula? Assim, ó, depois da tarefa, tá? A primeira avaliação, na verdade, foi a tarefa, ok? Essa foi a primeira avaliação de vocês. A cada término de unidade ali, a gente já terminou a unidade 2 e ao final dessa semana, que é amanhã, e início da outra ali eu estou completando para vocês a tarefa 2, certo? Que vai entrar como uma avaliação. Mas ao longo do tempo eu começo a verificar algumas técnicas, porque eu preciso de interação. Não basta vocês estarem na casa de vocês e vocês não se comunicarem comigo. Tem que responder, nem que seja perguntas simples. Então, não só no 7º ano, mas nas outras turmas eu já comecei a experimentar. E como a aula é gravada ali, ó, é muito importante para a gente poder falar para os pais de vocês, ó, eu tenho chamado o filho de vocês, porque acontece nas outras turmas, porque às vezes eu peço assim, ó, uma resposta simples para vocês me retornarem, e eu peço para retornar no privado, entendeu? O que o Cauã estava fazendo ali é muito importante, porque eu chego e digo assim, ó, agora é o momento de tu perguntar. O Cauã está mostrando para mim a participação dele. Ó, não estou entendendo. Isso é muito importante, tem que acontecer com todo mundo, não é só com o Cauã, tá bem? Tem que acontecer com todo mundo. Outra coisa que eu percebi ali, ó, eu estou falando e alguns estão dizendo assim, ó, tô entendendo, tá, entendi. O Pedro falou isso, né? Tu mesmo, né, Gui, falou também algumas vezes ali. Ou está dizendo assim, ó, não estou entendendo. Outro momento eu estava desenvolvendo aqui, alguém abriu o áudio ali, acho que foi a Isabela ali, não me lembro, abriu o áudio e falou, mas o tempo todo a gente está tentando aperfeiçoar assim, ó, para que tenha participação, e como é gravado, a gente vai poder dizer assim, olha, né, a gente está chamando o aluno e mostra para o pai e para a mãe aqui, ó, tem a gravação aqui, ó, o professor está chamando e o aluno não está correspondendo. Na verdade, Gui, assim, ó, a participação assim, online, por conferência, ela vai servir muito mais para a gente justificar um resultado, né, para os pais de vocês, do que uma nota ali dizendo, entendeu? É isso que vai valer na verdade. Olha, eu estou percebendo, porque eu já tenho feito algumas anotações assim de alguns alunos que não estão participando, e eu vou colocar lá para a prof. Thaís ali. A prof. Thaís vai entrar em contato com os pais de vocês avisando, ó, está acontecendo assim, ou ela pede para eu mesmo entrar em contato,
É bom que tu escreva ali, entende? Muito bem. Tá? Mas é muito mais para isso. E eu tenho chamado a atenção e eu gostaria de lembrá-los também, muito importante, porque o professor tem a sensibilidade, assim, ó, saber que mudou toda a nossa dinâmica. E mas foi uma coisa que lá, acho que em junho, antes de junho, maio, se eu não me engano, eu coloquei um vídeo para os pais de vocês e para vocês também sobre as estratégias no estudo de matemática. Tá o vídeo lá no YouTube, lá tem como encontrar. Coloquei ele no Clipe Escola e falei sobre todos esses pontos aí, né? De participação, de como é que a gente vai ter que agir e vai ter que ser a gente vai ter que se abraçar para conseguir fazer tudo junto, senão não vai dar. Tu tá me perguntando, Pedro? Eu acho que tu participa. Tu acha que todos participam? Então tá, então eu nem vou precisar gravar, né, Pedro? O que tu acha? Eu só vou perguntar pro Pedro. Ô Pedro, o teu colega ali tá participando? Pois é, né? Pois é, né? A questão não é para vocês para questionar em si mesmo, assim, ó, se vocês estão participando ou não, tá bem? Fala aí. Eu vou aqui pegar o meu carregador do celular, tá com 2 de bateria, tá? É isso aí, é disso que eu tô falando, tá? E tem situações, tem as mais diversas situações que às vezes o aluno não consegue participar, caindo, travando, mas daí é importante a gente dar o retorno para as famílias, dizendo assim, ó, não está participando, professor, é que está acontecendo assim, o microfone deu problema, o vídeo deu problema, a internet está ruim, acontece de tudo, mas daí a gente sempre indica, está gravado lá, é importante que tu assista num outro momento. E é importante falar agora aqui, ó, que quem tem condições de colocar a câmera é o momento agora, porque isso daí vale como participação também, tá bem? Daí fica bem tranquilo, tá? Podem colocar a câmera aí. Vamos ver o exemplo 2, depois da gente falar tudo isso sobre números inversos, né? Esse conjunto dos números racionais é uma maravilha, porque nesse conjunto dos números racionais tu consegue encontrar todo racional que não for zero possui inverso multiplicativo, né? Tudo isso é elementar, muito bem, tá? Vamos ver o exemplo 2. O exemplo 2 está pegando números em forma de fração. Detalhe bem importante aqui, ó. Bem importante aqui. E tu tem que prestar atenção nisso. Olha aqui esse denominador, porque o que eu quero avaliar se essa fração ela pode ser escrita como um decimal exato ou não. Olha esse denominador, a fração está na forma irredutível, não tem mais como simplificar, certo? E o denominador só possui o primo 2. Então, eu consigo, se for 2 ou 5, eu consigo transformar num decimal exato. Menos 3/4 está na forma irredutível. Os primos do denominador é só o número 2. Olha aqui, ó, como é só o número 2, ó. 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Os primos do denominador, da fração irredutível, é só 2. Então é tranquilo transformar numa fração decimal, tá? Exata, num decimal exato. Então eu poderia resolver isso aqui como eu estava resolvendo antes. Como é que eu estava resolvendo antes? Divisão de 2 decimais, tá? Ó, divisão de 2 decimais exatos, é muito tranquilo, tá? Se os decimais não são exatos, geralmente a gente vai trabalhar com essa operação aqui, ó, de divisão ou de multiplicação, a gente trabalha com aproximações.
certo? Daí, então a fração ela é muito indicada para quando tu for multiplicar decimais que não são exatos. E é muito fácil tu verificar decimais que não são exatos. Então, para calcularmos uma divisão, olha só o que ele te propõe. Quanto é que é 1/2 dividido por 3/4? 1/2 dividido por 3/4 é 1/2 vezes... Mas por que isso? Mas não era 3/4, eu transformei em multiplicação. Era divisão. Eu transformei em multiplicação. E era 3/4. O que é isso? 4/3. Ah, é erro de digitação isso? Hã? Oi. Nós tínhamos erro de digitação assim no sexto, quando calculava as coisas. Sim, tem erro de digitação, mas aqui eu estou fazendo pegadinha com vocês, não é erro de digitação, tá? Eu só estou provocando vocês. Daí tu para assim, não, mas que isso? Era 3/4 e aqui ele escreveu 4/3. Que é isso que ele está fazendo? E depois era divisão, ele está multiplicando, por que ele fez isso? Na verdade, pensa comigo. Eu vou deixar um espaço em branco aqui para vocês. Eu vou justificar isso para vocês. Tá? Ó. Ele queria fazer 1/2 dividido por 3/4. Certo? Agora pensa comigo. Bom, eu não sei fazer a divisão. Eu não sei como é que é a divisão. Como é que eu posso proceder para a divisão? Vamos transformar essa divisão aqui, ó, numa fração, tá? Numerador vai ser essa fração e denominador vai ser essa fração. Eu vou escrever o numerador em forma de fração assim, ó, 1/2. E essa divisão aqui, ó, é esse traço de fração aqui. Agora, o denominador é 3/4, tá? Olha só. Quanto é que é 3 dividido por 1? Não é a mesma coisa que 3? Sim ou não? Olha a participação. Valendo participação. Escreve no privado. Quanto é que é 3? Sim ou não? 3 dividido por 1, não é 3? Sim ou não? No privado, Gregory. No privado, Gui. Mateus. Sim, né? Não, eu não quero o resultado. Eu quero sim ou não. O Pedro, sim. O Gui sim, uns botaram até verdade. Tá, não é pra ficar digitando um monte, tá? Valendo participação, quem é que me responde? Sim ou não? 3 dividido por 1 não é 3? Sim ou não? Pedro, de novo. Quem mais? Gregory, Mateus. Cadê o Cauã aí? E o Felipe? O Felipe respondeu 3, né, Felipe? Valendo para... Sim, o Felipe. Muito bem, tá. Valeu pela participação. Agora acompanha comigo. Então, 3 dividido por 1 eu posso escrever como esse número natural. Então, por exemplo, se eu tiver 5/1, é a mesma coisa que 5. Da mesma forma, 9 é a mesma coisa que 9 dividido por 1. Tá bem? Agora, entende a divisão. A divisão dessa fração por esta fração seria legal. Eu escrevi essa divisão de frações como uma fração de frações. Uma fração de 2 frações, em que a primeira é o meu numerador, a segunda é o meu denominador. Esse aqui é o traço de fração principal, que é essa divisão aqui. Agora pensa comigo, se eu multiplicar em cima e embaixo por um número, por um mesmo número, se eu multiplicar por 2 em cima, eu tenho que multiplicar por 2 embaixo. Lembra? Frações equivalentes. Se eu multiplico por 3 em cima, eu tenho que multiplicar por 3 embaixo. Se eu multiplico 7 em cima, 7 embaixo, e eu não vou alterar a fração. Agora, pensa comigo. Por qual número eu multiplico o 3/4 para eu obter 1?
para eu obter o número 1. Valendo participação. Escreve aí. Por qual número eu multiplico 3/4? Lembra a história? Por qual número eu multiplico 3/4 para obter o número 1? Escreve aí no privado. Por quanto eu multiplico 3/4 para obter 1? Opa! Não é 12. Um número vezes o seu inverso sempre dá 1. Por quanto é que eu tenho que multiplicar 3/4 para obter 1? Escreve aí a fração, vai, é uma fração. Ah, o Gregory chegou ali, ó. Muito bem, o Matheus também. Muito bem. Tá? Eu quero saber o número que eu tenho que colocar aqui, tá, Pedro? Tu botou o resultado, eu quero saber que número eu coloco aqui, ó. Agora sim, agora tu acertou. Tá? Ó, 4/3. Então, o número que eu multiplico 3/4 para obter 1 é o seu inverso, 4/3. Certo? Então, se eu quero obter o número 1 aqui no denominador, eu tenho que multiplicar pelo inverso, certo? Então, eu multiplico embaixo pelo inverso, mas se eu multiplico embaixo pelo inverso, em cima eu também multiplico pelo inverso, tá? Então, como é que ficou essa fração aqui, ó? Essa fração ficou 1 dividido por 2 vezes 4 dividido por 3 e embaixo é um número vezes o seu inverso, e o número vezes o seu inverso valendo participação no privado é quanto? Número vezes o seu inverso é quanto? Responde aí. Presta atenção na pergunta. Isso, Matheus. Muito bem, Matheus respondeu. Opa, calma aí. Ó, Pedro, eu quero saber quanto é que é esse número aqui, ó, vezes o seu inverso. Lembra da propriedade do seu inverso? Nos números racionais, também a gente vai ver em outros conjuntos. Mas todo número vezes o seu inverso, opa, Pedro, Gui, não é isso aí. Tá? Número vezes o seu inverso sempre dá o mesmo número. A gente acabou de ver ali que número dá. Opa! Ó, Pedro e Gui. Prestem atenção. O número 3/4 vezes o seu inverso, 4/3. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Um número vezes o seu inverso sempre dá 1. Feito? Se tu não entendeu, agora é o momento. Isso. Ô, senhor, Oi. eu tava fazendo aquele 1 meio vezes 4/3. Tá, mas só que tu entende? Olha a pergunta que eu estava fazendo. A pergunta que eu estava fazendo, quanto é que é um número multiplicado vezes o seu inverso? Era isso que eu estava perguntando, tá? Tem que estar atento na pergunta, ó. Quanto é que é um número vezes o seu inverso? E daí a resposta é simples, 1. Não precisa nem saber os números, né? Desde que não seja 0 o número, não precisa nem saber os números. Um número vezes o seu inverso sempre vai dar 1, porque sempre o numerador vai ficar igual ao denominador. 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 é 12, o resultado é 1. Então, olha só, eu multipliquei aqui embaixo, ó, pelo inverso, para embaixo ficar exatamente 1. E um número dividido por 1, assim como 9 dividido por 1 eu escrevo somente 9, certo? Um número dividido por 1, eu escrevo somente o numerador. Esse numerador aqui, ó, dividido por 1, eu vou escrever somente o
numerador. Tá? Ó. 1/2 vezes 4/3 dividido por 1 é a mesma coisa que 1/2 vezes 4/3, porque eu vou dividir por 1 mesmo. Certo? E daí agora a gente pensa assim, ó. Agora sim, ó, fica prático entender o que aconteceu, ó. O número 1/2 dividido por 3/4, eu transformo na multiplicação do 1/2 pelo inverso do segundo. Certo? A divisão eu transformo numa multiplicação. Na verdade, a gente não faz divisão de frações, a gente faz sempre multiplicação pelo inverso. Tá? A gente vai multiplicar pelo inverso, claro, porque se a gente multiplica pelo inverso, a gente obtém, né, no denominador 1 aqui, a gente fica só com a parte de cima da fração. Por isso, tu diz assim, ó, na divisão de frações, tu copia a primeira fração, transforma em multiplicação e inverte a segunda. Claro, a divisão de uma fração por outra é a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda. É isso que está dizendo, é a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda. Porque tu usa o inverso do denominador embaixo para que no denominador da principal fique um óbvio, né? Para de ladaia. Tu não vai ficar resolvendo divisão de frações dessa forma aqui, ó. Ah, tá, transforma em fração, multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. Tu vai fazer de forma técnica isso. Pronto, copia a primeira, transforma divisão, transforma em multiplicação, inverte a segunda, pronto. Mas daí tu sabe de onde é que saiu isso aqui. Não é simplesmente um roteiro, uma regra assim que tu tem que seguir, porque se tu não segue aquela regra ali, tu não sabe matemática. Não é isso. Não é? Matemática não é isso. Seguir um monte de regra ali, tu tem que saber o que tu está fazendo. Agora que entrou na cabeça, agora tudo faz sentido. Tá bem? Então essa é a ideia. Tá? Daí então como é que a gente chega na resposta? Então, avaliando a divisão de dois números racionais, duas frações. Tá? Ele pegou ali, ó, menos 1/2 dividido por menos 3/4. Então, o que eu faço? Eu sempre faço regra de sinais na divisão, dois sinais negativos na divisão, até porque a divisão de frações eu vou transformar numa multiplicação, né? É a multiplicação do primeiro pelo inverso do segundo. Então, os dois sinais vão continuar negativo, na multiplicação menos com menos dá mais. Positivo, né? Na multiplicação, na divisão também. Certo? Vai dar mais e o que eu vou fazer? O meu cálculo auxiliar, eu nem preciso fazer o cálculo auxiliar, só pegar os módulos aqui, ó. Copia a primeira, é a divisão de duas frações, é a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda. Pronto. Transforma a divisão em multiplicação invertendo a segunda. Né? Então, antes de sair multiplicando, ó, lembra, ó, dá para dividir por 2 em cima e 2 embaixo. Tá? Depois 3 não simplifica com ninguém. Tu tem 1 sobre 1 vezes 2 sobre 3. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 3 dá 3. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não, presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer, ó. Lembra que eu falei no início para ti, ó? Isso aqui é um decimal exato, porque o denominador só tem o primo 2, tá? Isso aqui é um decimal exato. A fração é irredutível, no denominador só tem primo 2. Lembra, se tiver só primo 2 ou 5, decimal exato da fração é irredutível, tá?
2 ou 5, decimal exato. Essa divisão de 2 decimais exatos, olha que resultado nós tivemos. O primo desse número aqui, o primo do denominador dessa fração irredutível, saiu do conjunto 2 e 5. Tá? Saiu do conjunto dos possíveis para ter fração decimal, ou seja, 2 dividido por 3 não é um decimal exato, tá? Então 2 dividido por 3 vai ter infinitas, é um racional com infinitas casas decimais. Além disso, existe um período, um momento que ele a sequência de números começa a repetir. Ó, eu nem preciso calcular, eu vou calcular, mas eu não preciso calcular. Eu sei que essa fração aqui, ó, não dá um decimal exato. Na verdade, dá uma dízima periódica. Olha aqui, ó. 2 dividido por 3, certo? Eu tenho que transformar os inteiros em décimos. 0, aqui décimos. 6 vezes dá 18, né? 18 décimos, resta 2, eu boto o resto para a esquerda. 6 vezes 3, opa, estou no centésimo, tem que transformar em centésimo aqui, né? 6 vezes 3 dá 18, vai sempre restar 2. Isso aqui, o resto parcial aqui, né? Se repete infinitamente. O dígito 6 vai até o infinito, tá? Por que que é importante eu saber isso? Isso. Vamos fazer até o infinito, né? Por que que é importante eu saber isso, decimal exato e decimal não exato? Porque muitas vezes eu prefiro calcular, tu prefere calcular divisão, multiplicação de frações, tu prefere calcular através de decimais, né? Só que se tu tiver infinitas casas decimais, para usar aquele algoritmo vai ficar um pouquinho complicado, porque tu tem que, na multiplicação, por exemplo, tu tem que contar o total de fatores das casas decimais para poder descontar. E na divisão, tu tem que transformar em inteiros. Esse número 0,6666 reticências, não existe potência de 10. Não existe potência de 10 que multiplique o 0,666666 até o infinito, que transforme esse número num inteiro. Olha só, o Felipe disse assim, ó.